Graças, paz, irmãos, irmãs, meus amigos, um tempo precioso onde nós meditamos na palavra de Deus, e nesse tempo onde nós estamos em casa, não estamos congregando, precisamos manter acesa a nossa chama de busca de aprendizado, de vida e de entendimento na palavra de Deus. O estar só, o estar buscando em todo o tempo crescimento, onde nós ouvimos muito falar em vida e morte, né? Ficar em casa para ter vida, se sair na rua vai morrer. E certo é que essa nova situação no Brasil, no mundo, tem estremecido muito a nossa mente. Tem hora que a gente fica até em dúvida do que fazer. Certo é que nós temos saudade da nossa vida cotidiana, da nossa vida com os amigos, com os irmãos, mas também é tempo de nós zelarmos uns pelos outros, e enquanto fazemos isso, nós meditamos na palavra de Deus. O texto que eu quero meditar hoje encontra lá no Evangelho de João, no seu capítulo 5, a partir do verso 19 até o verso de número 25. João, capítulo 5, do verso 19 até o verso 25. Irmãos, amigos, eu falo a referência para vocês abrirem as suas Bíblias e também buscarem meditarem em casa, olhar o texto, ver se é isso mesmo que está escrito, porque a palavra de Deus nos garante que nós só temos liberdade através da palavra de Deus, né? Nós nos colocamos aqui à disposição para que o Senhor nos use para poder falar ao vosso coração, para poder compartilhar aquilo que Deus tem feito na minha vida, né? Naquilo que Deus tem me dado de entendimento, mas o que vale é a palavra de Deus, né? Nós como homens, às vezes nós podemos falhar, até mesmo na hora de explicar, usar alguma palavra semelhante, mas que não quer dizer aquilo que tem que ser dito. Mas o Senhor, Espírito Santo, Ele fala ao nosso coração e corrige essas imperfeições. Então, busque depois, num tempo mais tranquilo, abra sua Bíblia, pega o texto, leia, né? Pense naquilo que falamos e converse com Deus, se é isso mesmo, para que Deus revele, né, ao seu coração aquilo que realmente é o que a palavra de Deus quer falar para você, ok? Então vamos lá, diz o texto então. Então lhes falou Jesus: em verdade vos digo, que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai. Porque tudo o que este fizer, o Filho também semelhante o faz. Porque o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que faz, e maiores obras do que esta lhes mostrará, para que vos maravilheis. Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. E o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento, a fim de que todos honrem o Filho do modo por que honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo, que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que o ouvirem viverão. Glória a Deus pela sua palavra, louvado seja o Senhor, por nós termos essa oportunidade de aprender dele. Meus irmãos, aqui é um texto onde Jesus fala e explica a sua missão. O que é que Jesus veio fazer? Então ele coloca como carta de apresentação essa situação de pai e filho, né? Ele diz: o filho só pode fazer aquilo que vira o pai fazer, né? Porque os filhos, ele tem como uma regra de prática aprender com seus pais, né? É natural os pais ensinarem as lições aos filhos para que eles façam corretamente as coisas, ou evite de passar por tropeços, ou deixem de sofrer por aquilo que os pais já fizeram e sabe o que é certo, e então eles não querem ver os filhos passarem por essa dificuldade ou por aquele constrangimento que eles passaram anteriormente, né? Então nós devemos olhar para os nossos pais e buscar então aprender com eles. E Jesus vem falar da sua autoridade de ministério, né? Ele diz assim:
como é que eles vão reconhecer o filho? Conhecendo o pai. E como é que vão honrar o pai? Honrando o filho. E assim ele se coloca, quer ver? Porque o pai ama o filho, lhe mostra tudo o que faz, e maiores obras do que essa lhe mostrará, para que vos maravilheis. Pois assim como o pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o filho vivifica aqueles a quem quer. E esse filho que ressuscita quem quer é Jesus, o único que ressuscitou, o único que tem vida eterna. E aí ele diz então que a partir de então ele vai nos ensinar. E para poder aprender, um detalhe, nós precisamos ser filho. Como é que nós fazemos para ser filho de Deus, para poder aprender de Deus? Nós temos que nos transformar em filho de Deus. Como é que nós vamos fazer isso? Entregando a nossa vida ao Senhor. Dizendo: Senhor, eu me arrependo de tudo que eu fiz, todos os pactos, todas as declarações, todo o compromisso que eu aceitei com qualquer divindade, ainda que seja no tempo da ignorância, ainda que eu não me lembre mais do que foi que eu fiz, o que eu falei, o que eu assumi, eu deixo para trás, desfaço, e a partir de então eu quero que o Senhor seja o Deus da minha vida, o Senhor da minha vida, somente o Senhor. E assim, tudo que eu for fazer, tudo que eu pensar, tudo que eu intentar a partir de agora, eu vou perguntar para o Senhor, para o Pai, o que é que o Senhor deseja de mim. E assim, meus amados, e assim, meus irmãos, nós vamos construir uma nova vida, uma vida realmente com vida eterna a partir de então, porque aquele que nos ensina é eterno. O Filho de Deus, ao qual revela o seu nome, para que a partir dele nós possamos aceitar e ser salvo, ele é eterno, então ele vai por toda a eternidade nos ensinar. E quando nós estivermos na presença de Deus, literalmente lá no céu, novo céu, nova terra que ele foi construir, então nós vamos adorar ao Senhor intensamente, porque já não vai haver mais canseira, já não vai mais haver compromisso com outras ações, já não vai haver mais discórdia, porque o único Deus, o único e verdadeiro Deus, o único e poderoso Deus, só Ele vai estar lá. Ninguém mais, nem outra divindade, nem outro santo, nem outra força, nem outro poder, porque o Senhor é digno em todas as coisas, Ele é Pai, e Ele não quer que nós vivamos eternamente na situação de criaturas de Deus, Ele quer que nós nos transformemos em filhos de Deus. E é interessante que a palavra de Deus hoje, na missão de Jesus, Jesus explicando o que Ele veio fazer, dando a sua identidade como Filho de Deus. Ele diz aqui, olha, o Pai, Ele não julgou, mas o Filho vai julgar, Ele deu autoridade para o Filho julgar. E lá no último dia, Jesus vai olhar para mim e para você e vai dizer: vinde bendito do meu Pai, entre para a possessão eterna, para o gozo eterno no céu ao qual eu vim preparar. Mas para aqueles que não têm Jesus, Ele vai dizer: eu não te conheço. E eu pergunto para você, meu irmão, meu amigo, você chama alguém para dentro da sua casa se você não conhece? Se alguém chegar a qualquer momento na sua casa e dizer: olha, eu preciso de um ambiente, eu preciso de um prato de comida, de um local para dormir, você vai dizer: o prato de comida eu até posso servir, eu posso dar o pão, eu posso dar uma marmita, eu posso dar uma roupa, mas você não vai permitir entrar na sua casa porque você não conhece. E assim Deus tem colocado para nós: só vai entrar naquele céu junto com Ele para toda a eternidade aqueles que conhecerem o Deus único e verdadeiro e o Senhor Jesus como o Senhor e Salvador das suas vidas. Mas no finalzinho do texto ele tem aqui uma coisa grandiosa, né? E vai ser redundância dizer que a Bíblia tem coisa grandiosa, porque a graça de Deus é maravilhosa, o favor de Deus é maravilhoso, a sua palavra é maravilhosa. Quanto mais você aprender de Deus, mais você vai ter vontade de aprender, mais você vai se animar, mais você vai ter ânimo, coragem, vida. Mas vamos ver o último versículo que nós lemos. O verso 25 do capítulo 4 diz assim: em verdade vos digo que vem a hora, e já chegou. Olha que interessante. O Senhor Jesus, explicando o seu ministério, ele diz: vai chegar a hora. Mas para mim e para você hoje ele diz: mas já chegou. Que hora é essa? Vamos ver lá a segunda etapa do verso 25. Em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. Espera aí. Como é que uma pessoa morta vai ouvir
a voz de Deus. Lembra que Jesus estava ensinando o seu reino, não era a sua religião, era o seu reino. E aqui ele diz assim: aqueles que estão mortos, aqueles que não conhecem a Deus, aqueles que não sabem quem é Deus, aqueles que estão adorando deuses, aqueles que estão em busca de ações, de sacrifício, de situações de luz e não acham, aqueles que estão mortos no conhecimento de Deus, eles vão ouvir a voz de Deus, eles vão ouvir a voz do Filho, eles vão ouvir a voz de Jesus. E o que vai acontecer então? Vamos ler o texto inteiro novamente? Só o verso 25. Em verdade vos digo que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, Jesus, e os que a ouvirem viverão. Olha que maravilha! A palavra de Deus está dizendo que nós não vamos ouvir a voz do Filho de Deus, nós não vamos ouvir a voz de Jesus e vamos ficar felizes. Nós vamos para casa, nós vamos fazer um sacrifício, nós vamos fazer 7 dias de festa. Não. A palavra de Deus diz assim: que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus e os que o ouvirem viverão. Meus irmãos, o que é esse viverão? Lembra da presença de Deus? Eu conheço um Deus que eu ouço falar. As pessoas dizem que Deus é maravilhoso, que Deus faz milagre, que Deus é isso ou aquilo. A partir de quando nós ouvirmos a voz do Filho de Deus, nós vamos viver essa intensidade eterna, essa vida eterna, esse amor grandioso, esse amor eterno, esse Jesus que não vai morrer nunca mais. Ele morreu apenas uma única vez para pagar o preço do nosso pecado e ressurgiu, ressuscitou. Aleluia. Amados, você é filho de Deus? Você já ouviu a voz do Filho de Deus? Você já fez essa declaração que eu disse agora há pouco, dizendo que abre mão de tudo que existe nesse mundo para poder entregar sua vida a Jesus? Você reconhece que precisa disso? Um dia eu tive essa certeza, um dia eu ouvi a voz de Jesus. E agora eu vivo uma vida eterna. Perfeito? Não, só Deus é perfeito. Tenho falhas, sou limitado. Mas quando eu olho por esse amor de Deus, e sabe o que me encanta nisso que eu descobri? Ouvindo a voz do Filho de Deus, eu não devo falhar, eu não devo cometer nada que desagrade a Deus ou que às vezes ofenda o meu irmão. Mas todas as vezes que isso acontecer, eu posso pedir perdão ao meu irmão e pedir perdão ao meu Deus, que Ele vai me perdoar, Ele vai me dar uma nova oportunidade e eu vou fazer de novo, só que na segunda vez de forma correta, para a honra e para a glória do nome dEle. Meus amados, ouça a voz do Senhor, aí onde você está, a hora de você dormir, a hora que você estiver sozinho, sem barulho, fala com Deus. Deus, fala comigo. Eu quero viver. Eu não quero só estar vivo, eu quero viver. Mas eu quero viver a vida eterna. Amém, meu irmão? Que Deus te abençoe ricamente nessa noite fria. Que Deus te agasalhe, te conforte, mas que acima de tudo Ele tenha um espaço na sua mente, no seu coração, para que Ele possa dizer o quanto Ele te ama e o que você precisa fazer para poder ser eternamente filho de Deus. Amém? Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê a sua graça sempre. Amém.